que eu senti no meu espírito, enquanto esperamos outras pessoas se juntarem a nós, como eu disse, não sei quanta gente estaria acordada agora, mas esta é a urgência que eu senti. Ontem eu estava em uma oração e intercessão tão profunda sobre esta guerra que estamos prestes a ver. Isso é muito mais sério do que as pessoas percebem, sabe? E então, enquanto oramos agora, oramos pela segurança das nossas tropas. Oramos pela segurança em qualquer tipo de invasão terrestre. Eu realmente acredito que estamos prestes a ver uma grande escalada das coisas. Lembrem-se, eu lhes disse quando as tarifas e todas as coisas com a Suprema Corte caíram. E eu disse, quando aquilo aconteceu, eu disse, é hora do plano B. Vocês se lembram disso? Eu lhes disse especificamente o que eu vi. Quando a Suprema Corte falhou, eu disse, qual é o plano B? E o plano B era este. E exatamente o que eu lhes disse no Espírito, e o que venho orando em particular nos últimos dias, e orando sobre esses terroristas, e o Senhor disse: você deve orar sobre a decisão da Suprema Corte, pois este será outro dominó. Isto é o que vem a seguir. Guerra! Guerra. E eu vi tudo isso se desenrolando como estamos vendo agora. E eu vi Israel atacar primeiro, e eu tenho os vídeos para lhes contar o que eu vi. O presidente Trump queria resolver com diplomacia. E Israel e o Benjamin queriam apertar o botão. Eu vi apertar o botão. E então eu vi o antissemitismo atingir o nível mais alto de todos os tempos para Israel nos dias vindouros, se alguém se lembra. E eu disse, isso será pela mão de Deus, e haverá tanta gente saindo de Nova York e de outros lugares nos próximos dias para voltar à terra natal. Israel, Jerusalém. E eu vi pessoas saindo de todos os lugares e eles precisavam de finanças, e havia ministérios que precisavam de finanças para trazer o povo para casa. E eu vi isso chegando. Pois um grande antissemitismo, protestos e tumultos virão nos dias à frente. E então o Senhor me mostrou indo claramente até o 250º aniversário, orando pela nossa nação. Qual foi uma das principais coisas que eu disse? Para orar sobre a Páscoa. Depois de um Ramadã, orando pelo Ramadã, porque depois do Ramadã e das coisas que eu vi levando a isso, por ataques contra o solo da nossa própria pátria. E eu até mencionei isso há nem mesmo 3 horas, 4 horas atrás na live sobre o que eu vi. E então eu estava tentando ser muito, eu tive que ser devido à sensibilidade das coisas que eu tenho visto. Porque eu não quero colocar nossas tropas em perigo. Eu não divulguei essas coisas por causa da sensibilidade do assunto e por acreditar no quão preciso isso realmente é em relação a certas coisas. E então vemos isso agora. Eu creio que em nome de Jesus oramos por nossas bases militares, oramos por nossos navios de guerra, oramos contra qualquer tipo de retaliação. Sabe o que seria incrível? O que seria coisa de Deus é se todos depusessem as armas por quererem se libertar do Ayatollah Khomeini. Não seria fantástico se eles apenas dissessem, quer saber? Nós não vamos revidar. Nós não queremos retaliar. Nós queremos um novo governo. Nós queremos um novo líder. E então depomos nossas armas. Não estamos combatendo os americanos. Estamos empolgados só de nos livrarmos desse ditador. Não seria coisa de Deus? Já vi coisas maiores, coisas menores. Estou dizendo que isso pode acontecer. Isso é algo grandioso. Mas eu simplesmente acredito que poderia acontecer. Quer saber? Presidente Trump, eles querem nos libertar. Vamos apenas, não vamos revidar. Vamos deixar, vamos conseguir. Porque seja lá o que ele disse, eu quero tocar isso. O que ele acabou de dizer. Ele acabou de dar uma coletiva de imprensa. Alguém assistiu a isso? Sabe, não acho coincidência termos uma lua de sangue na terça-feira. Há uma lua de sangue vindo sobre nossa nação na terça-feira. E então, sabe, há tanto simbolismo profético e coisas acontecendo agora.
Os sinais dos tempos da vinda do Senhor Jesus Cristo estão por toda parte. O cavalo vermelho e as coisas, até o que o pastor Steve e eles estão falando, e o cavalgar do cavalo vermelho, a escalada da guerra, tudo isso está acontecendo, pessoal. Isso é sério. Isso é sério. E observar a figueira. O que acontece com Israel nos próximos dias? O que eu lhes disse, eu vi até ontem à noite com a Turquia e a Síria e Damasco nos próximos dias. Orando pela Turquia e eles retaliando. E o que pode acontecer para tornar isso um barril de pólvora da Terceira Guerra Mundial? Quando eu estava orando pelo Egito. Não foi ontem à noite, foi? Foi no dia anterior. Meus dias estão se misturando agora porque estamos fazendo esses vídeos um atrás do outro. Orando pelo Egito. Orando por aquele lado, orando contra um ataque a Israel vindo daquela área. E então, há muito pelo que orar. E então eu os encorajo, mesmo no seu tempo de oração, a pegar apenas uma parte disso. Porque ele disse, orem pelo Mediterrâneo. Não disse? Há coisas que o Senhor nos deu instruções específicas para orar pelo Mediterrâneo. Orando pelos nossos navios de guerra. Orando por essas cargas dessas armas biológicas que eu continuo vendo, tentando pulverizar esse gás que parece mostarda em nossas tropas e nos civis de Israel através de cargas úteis. Agora, eu não sou um especialista em guerra. Eu não sei o que estou vendo. Eu vejo em parte, ouço em parte, mas estou lhes dizendo, continuo vendo vindo das montanhas algum tipo de tambores de 50 galões, que são como um gás mostarda. E eles planejam usar isso nos próximos dias. Então, eu acredito que podemos parar isso. Agora, a outra parte é orar sobre o que eu quero chamar de lixo que o presidente Biden permitiu em nossa fronteira nos últimos 4 anos antes do presidente Trump assumir, e eu estou lhes dizendo que essas pessoas estão aqui. E nós oramos pela nossa segurança interna e pelo nosso FBI e pelo nosso povo. Eu continuo a orar sobre isso e continuarei. Que cada trama, cada estratégia, cada tipo de ataque demoníaco que tente vir contra nossos shoppings, nossas igrejas, nossos eventos esportivos, grandes reuniões, trens, o evento de oração em maio, há tantas coisas diferentes que, sabe, nós fazemos como americanos, sabe, nós temos confraternizações, mas grandes reuniões, clubes, eu odeio dizer isso, bares de música country, bares, o que for. Pessoas que não estão prestando atenção e estão embriagadas, sabe? É a avenida principal e ele trouxe isso para nós tantas vezes. Orando pela avenida principal em Las Vegas. Orando pelas Trump Towers. Nós vamos orar pelos seus principais edifícios em Nova York, em relação ao 41º andar. Orando pelos edifícios e hotéis na avenida de Chicago, onde fica a beira do rio. Eu vi os 2 edifícios. Metrôs, transporte de massa. Orando pelo nosso suprimento de água, especificamente, estações de tratamento. Se alguém voltar aos vídeos de quando eu os lancei sobre ataques contra a nossa rede, nosso suprimento de água, ele estava vulnerável. E eu vi 24 milhões. E eu até lhes falei da águia. E eu mostrei a vocês, eu lhes disse o que o Senhor me mostrou sobre um ataque em massa contra nossos canais de água. Nossas usinas de água. Especificamente a costa do Golfo. Então continuaremos firmes em oração contra cada trama, cada plano de todo ímpio. Eu vi os 3 homens terroristas saindo
da área da fronteira do México entrando na América em uma van. E eu tive instruções específicas e tenho visões bem detalhadas sobre esses homens muito maus que estão em nossa nação. E eles não são todos o Senhor. As pessoas diriam, bem, eles são terroristas. Não, eu disse, isso não é terrorismo. Isso, eu já disse inúmeras vezes, é uma invasão como um cavalo de Troia de uma nação estrangeira declarando guerra um dia D. Quantas vezes vocês já me ouviram dizer isso? Eu vejo um dia D tentando chegar à nossa costa, uma experiência de amanhecer vermelho. Tanto que eu sinto que, sabe, é como se fosse redundante. Eu continuo repetindo isso várias e várias vezes. É contra isso que estamos orando sobre essa rede de comunicações. Foram bilhões, não bilhões, milhões de dólares, dezenas de milhões de dólares pagos para preparar isso, esperando pelo motivo para atacar. E eu disse isso repetidamente, alertando vocês sobre o que tenho visto há mais de 1 ano e meio. Então, eu acredito que chegamos lá. Sim. Sim, tem uma grande urgência em relação às nossas igrejas, em relação ao 250º aniversário da nossa grande nação, mas o mais importante, orar pela segurança do presidente Trump. Por quem eu disse para vocês orarem mais? Don Jr., vocês precisam me ouvir. Orem pelo Don Jr., orem pela filha dele, Kai. Orem pelas pessoas mais próximas de Trump que tentariam mantê-lo como uma distração. Devemos orar por sua família, pela segurança de seus filhos. Vocês devem, se forem crentes fiéis como eu, e eu conheço o poder da oração, que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita. Mas nada chegará perto dessa família. Eu acredito que Deus tem um propósito divino. E quando Jesus me visitou, o que foi cerca de 4 semanas atrás, 5 semanas atrás, e ele parou aqui, e ele disse, estou responsabilizando a igreja para orar. Vocês devem orar pela segurança do presidente Trump. E eu acredito que ele terminará sua corrida. Ele vai terminá-la. E é assim tão importante em relação às eleições de meio de mandato e a perdermos o Senado. Eu disse, ele está no vale da decisão. E as decisões que ele tomar nas próximas semanas, lembram? Eu disse, ou farão ou destruirão as eleições de meio de mandato. Eu disse, ele está no vale da decisão. E o discurso que ele fizer, o discurso que ele der na terça à noite, que foi na última terça, eu disse, será o que basicamente nos impulsionará para tempos finais ainda maiores. Eu vi isso chegando. Estamos aqui. Terça, hoje é sexta, entrando no sábado. Chegamos lá, exatamente como o Senhor disse. Foi certeiro. Chegamos lá. E ele disse, nas próximas 48 horas, grandes decisões serão tomadas. E eu intercedi, e orei, e até disse a todos vocês. Pode rodar o clipe. Você o tem? Bem, qual deles? Aquele que eu disse, eu continuo vendo. Vai acontecer. Não acredito que ainda não aconteceu. Eu achei. Sim, só me dê um segundo. Me dê um segundo. Então é apenas uma urgência que tenho esta noite para lhes dizer onde estamos nestes tempos finais, pessoal. Para orar por Israel, para orar por isso. Eu acredito que poderíamos ver Ezequiel 38 e 39 acontecerem agora. Eu acredito que poderíamos estar muito perto. Não seria incrível ver a profecia bíblica se desenrolar bem na nossa frente, ver Ezequiel 38 e 39 acontecer? Vocês percebem o quão perto estamos da vinda do Senhor Jesus Cristo? Se essas coisas começarem a acontecer, rode o vídeo, amigão. Qualquer coisa que aconteça, filho, é o quão perto estou te dizendo. Eu sinto que está prestes a acontecer. Algum de nossos aviões fez alguma coisa?
Eu estive esperando por isso. É assim tão intenso que senti o dia todo, orar por nossas tropas, orar por nossos barcos, tipo, algo importante está prestes a acontecer no Oriente Médio. Digo, estamos no limite. Sinto que é fino como papel de arroz. Tipo, não estou surpreso por não termos ouvido nada. Nada. Nada aconteceu. É como se eu pudesse ver, querida. Eu oro por aquelas tropas terrestres. Eu oro pelas pessoas. Eu oro por eles, Pai. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor de nossos homens e mulheres de serviço, nossos Navy SEALs. O fluxo disso é tão intenso. Você sente isso, amor? Sente? Eu sinto. Tá puxando tanto hoje à noite. Continuem orando. É muito, muito, muito o pulso. Lembram, eu disse que tentei ensinar a vocês que há certos pulsos pelos quais oramos. E quando atingimos esses pulsos, podemos sentir, e é um pulso muito intenso. Este é um que está tão intenso agora. Sinto que estou fazendo ele pesquisar as notícias. É o que estou dizendo. Eu sinto. Está prestes a acontecer. E aconteceu. E aconteceu. Toda a glória a Jesus, senhoras e senhores. Mas isso não é o... E então eu lhes disse o que vi sobre Cuba, sobre a Cláudia, sobre Cuba. E até orei por Cuba ontem à noite, ou melhor, há algumas horas. É sobre o tráfico, sobre o que está vindo, sobre Cuba. Ele continua dizendo, não subestimem o seu inimigo. O que acontece com Cuba nos próximos dias? Uma retaliação de coisas. E que nós vamos contra isso em nome de Jesus. Mas o Senhor disse, vocês veem como o Senhor está libertando? Parece que está abrindo uma janela para o Irã ter um grande avivamento, para eles terem um grande despertar para uma colheita de almas. Acredito que da mesma forma que ele me visitou em meu sono, sobre ter traduções para a Coreia do Norte. Para, ele disse, um levante no Paquistão e Afeganistão. Eu estava declarando guerra e tudo aquilo estava lá, dizendo isso. E o Senhor nos avisou sobre o Afeganistão e o Paquistão. E eu disse, Braden, eu gravei isso publicamente? Ele disse, não, papai, foi uma conversa privada. Houve coisas que gravei privadamente que não torno públicas, porque há detalhes demais sobre o que está por vir. E eu, por ter tantas pranchetas irmãs, não permito mais que essas coisas saiam publicamente. Que há muitas coisas que gravo privadamente das quais o Braden tem registro. E há um registro muito detalhado do que está vindo, então pensei em tornar alguns deles públicos. Estou orando sobre o momento certo por causa de quando eu disse que Jesus me visitou, como aquilo viralizou tanto. E a igreja, você fala em agitar a igreja. Bem, eu lhes digo, eu disse, orem pelo homem. Vocês entendem o quanto a igreja tem responsabilidade nesta terra de interceder pelos nossos líderes? Há tanta imaturidade na igreja. E é por isso que tenho trazido ainda mais sobre os livros, sobre o fim dos tempos. Jesus disse que muitas pessoas se ofenderão. Haverá muita ofensa nestes últimos dias. Eu quero analisar Marcos 24 e apenas realmente olhar com um pente fino, examinar tudo. O que Jesus nos disse que estava por vir. Muitos se ofenderão. Haverá muitos falsos profetas. Haverá isso, haverá aquilo. Haverá guerras, rumores de guerras. Haverá pragas. Haverá pestilência. Haverá visões terríveis. Mas este é o princípio das dores. E ele nos avisa. Eu disse, estamos bem ali. E então eu já falei demais de novo. Aqui estou eu de novo. 2 vídeos seguidos hoje em poucas horas. E aqui estamos nós de novo. Mas eu só queria entrar e eu só quero orar agora. Então vamos apenas orar. Vamos orar por isso para livrar o povo iraniano desse carniceiro, o Ayatollah Khamenei.
ele precisa ser removido e eu oro para que em qualquer bunker que ele esteja, nós o encontremos e tiremos esse rato de lá. Em nome de Jesus, que nossos Navy SEALs, nossos homens e mulheres das forças especiais de ambos os lados, o encontrem e o eliminem o mais rápido possível. E o homem de cabelos grisalhos se levantará e será um bom líder para o povo. O príncipe é quem eu acredito que seja. Sim. O príncipe voltará, este príncipe virá e ajudará a ser um bom líder para o povo. Não sei se ele é um tirano ou não. Eu não sei. Não sei se oramos por um cara bom ou se são todos maus. Eu não sei. O cara do canal iraniano? Sim. Para ver se ele é bom mesmo? Eu não sei. Você não quer orar por algum líder de lá. É como o Malik. Ele é ruim lá no Iraque. Malik, ele é ruim. Ele é um mau líder e era um homem mau, igual ao Saddam. E ele está tentando voltar agora. Mas queremos que aquela moeda rosa valorize. Tem muita coisa. Mas o diabo lembram, eu disse, o príncipe da Pérsia dominava o Iraque. E nos próximos dias, o regime deles, o príncipe da Pérsia, era a representação. Aquele principado demoníaco dominava o Iraque. E ele estava perdendo o controle porque o Irã estava prestes a cair. E eu disse, quando ele perder o controle, a moeda rosa vai decolar. E eu vi palmeiras e coisas decolando. E eu disse, ele tem o controle disso. E a influência do príncipe da Pérsia perderá o controle nos próximos dias. Alguém se lembra disso? Comentem aí embaixo se lembram do que o Senhor nos disse sobre o príncipe da Pérsia perdendo o controle. E eu disse, ele estava suando frio pelo que está prestes a acontecer. Então, o que acontece agora? Em que pé estamos com isso? Algo pelo que orar. Então, assim como na Venezuela, oro para que esse cara seja julgado por todos os crimes de guerra e o ódio que ele causou ao povo do Irã, matando dezenas de milhares deles nos protestos ultimamente. Disseram que ele os massacrou. Ele é um carniceiro. E por isso oramos para que ele seja julgado. Então vamos orar. Quem quer orar um pouquinho? Vamos orar pelo presidente Trump, com certeza. Ele precisa de paz. Pai, elevamos o presidente Trump diante de Ti agora, em nome de Jesus. Cremos, Pai, que os passos dos justos são guiados pelo Senhor. E eu oro pela mente dele. Oro por ele em nome de Jesus, para que não siga conselhos dos ímpios. Que as nossas tropas, os nossos militares, sejam realmente estratégicos e cuidadosos em todos os seus ataques contra sistemas de mísseis, ataques biológicos, drones e também instalações nucleares. Pai, te agradeço, Senhor, porque será preciso e tudo será, sem perder um único soldado. Não perderemos nenhuma de nossas tropas, em nome de Jesus, em nossos barcos. Em nossa marinha. Clamamos o sangue de Jesus sobre a nossa marinha agora, em nome de Jesus. Repreendemos qualquer revolta da Rússia ou da China. Em nome de Jesus, que isso não aconteça e escale para uma guerra ainda maior. Clamamos o sangue de Jesus e pedimos que a sensatez prevaleça. A sensatez prevalecerá. Não, isso, bateu forte. Eu vejo a Coreia do Norte. Pessoal, apenas orem comigo por um segundo aqui. Eu vejo o Kim. Mando di bikisiki para pafakut pashala babada. Estes stia paco babadaba la bafele vefifi ala nababuda. Estas tosta cota rafa vale befe ala boconda de bifra. Ele disse, lembrem-se do sofá, sentado, e ele estava falando ao telefone. Lembrem-se do que eu lhes disse, ele estava falando ao telefone com esses lugares. Kim, o pária social. Observem o pária social. Ne mondis?
Baku de bosela ibo de sala mandolat. Bekanda yapu yalaba yabu de salaba yapukanda yapunda yalutalaba yepe. Destele yatolaba silaba alonamo ingala luta de sala de. É o Putin. Mengoli sio pudabayete. Mongle, baba biba dusta brada baba dede. Mongle. Este tisa sada bata u bala bada ne. É o homem da barba branca. Índia, primeiro-ministro Modi. Mare morabasa tora bafia de lot. Bato la bofret ifrete vredia. Crederia palavra bunde bada. Haverá certas nações árabes que vão vibrar com a remoção dele, do Ayatollah. Arábia Saudita, segundo o príncipe, busca paz na região. É o que dizem eles. Paz na região, afirmam. Iêmen é que porque eles têm interesse estratégico, China e Rússia, em relação ao Irã. Interesse estratégico. É muito, tipo, é superficial estratégico, o interesse estratégico. Nonno lo boffa la baffa le destra le distra lo ocra ora borrebede. E redore borre bafreta le veve tele esto ora mondo ora butele becchi la albolo. Le bete sto. Sobre a Terceira Guerra Mundial. E badanda le mosta sto di che la ba adde de mono rebelle. Dele belle bota barre boto rosto sto rebafa. Lele bota rebafa. Mesto sto rebafre de mene mondo rebafa la mando rebivi di botordi. Tão perto, até com Cuba. Uma mudança de regime. Veja o Trump agir ainda mais rápido por estar preocupado com o Senado. Preocupado com a Câmara. Veja-o agir tão rápido entre março e as eleições de meio de mandato. Veja-o agir tão rápido, pois sabe que o tempo está acabando. Concerning foreign affairs. Mango bedebeki power over de festestund. Le festestund. Credede bike shike de bohan. Me costayo kambabo buku bede she. We pray. Oramos por Taiwan. Colocamos uma cerca ao redor de Taiwan. Vejo uma cúpula dourada. Como estão tão distraídos? Será que forçamos e vamos agora? Como estão tão distraídos com o Oriente Médio? Será que forçamos e vamos agora? Eu os ouço falando. Há coisas acontecendo enquanto acordamos agora. Agora mesmo. Conversas estão acontecendo agora mesmo. Ouço o falatório, eu ouço agora mesmo. Enquanto ele está distraído com o que faz agora, os barcos deles, as coisas deles, o que, poderíamos tomar Taiwan agora mesmo. Colocamos uma linha de sangue ao redor de Taiwan. Colocamos uma linha de sangue ao redor da Coreia do Sul. Nós te cobrimos em nome de Jesus. Dizemos que há uma cobertura sobre você em nome de Jesus. Bebo Shasha Matapa. Bebo Shasha Shamana Matapa Pata. Bebo Shasha Shashana Namanata. Etanoste kola batala la badeo para la mateo pamane kishakana. Edeningi wio manana boketa tata toka badeo patala la. Ne boste soshikene ma papa na. Me obodo boste tata manana. E budi babuya paya budi bakesho kona na bodia badia make manai. Yo manana bodi manane me.
Hala bauti bauti barana na 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 no de bushana na. Muna na 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 mashana na na mo palya kunaya. Bokangangange apayuga basuma da ya bauti beke shekede buya. A Coreia do Sul tenta levantar a voz bem alto sobre isso. A Coreia do Sul diz não em nossa região. E aliados estratégicos. O mesmo com o Japão. O mesmo com o Japão e vejo até a Austrália. Eu vejo a Austrália em relação a Taiwan. Coreia do Sul, Japão e depois Taiwan e até digo a Austrália. Eles são os que estão desse lado dizendo não, sabe? É por isso que vejo o Havaí em destaque diante de mim. Um ponto central. Um ponto central. Orem pelo Havaí. Orem pelo Havaí. Isso, para tentar não escalar para uma grande guerra. Budi blayu moninga mubashanga de beki aparora. Budi lebo que para tara que le bestoro bo fra la bafa de befe.